Tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Esse vídeo é uma rápida apresentação, né, sobre um assunto importante em química chamado fases e mudanças de fase. E aí, algumas questões bastante simples serão apresentadas a vocês para que vocês respondam, né, encaminhem para avaliação. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é uma tela de PowerPoint, tá? Eu vou entrar aqui na apresentação, essa é a apresentação. E nesses slides que eu preparei, então, são em referência a esse assunto, que é a transição de fase, tá? Então, fase de agregação da matéria e transições de fase. Meu nome, tá? E a gente vai, então, começar a definição. Fase de agregação, um autor chamado Ball, ele fala o seguinte: fase é a porção de matéria que tem característica física uniforme e é homogênea, que se refere à composição química. Ou seja, está separado de outras fases de maneira distinta. Quimicamente, identificam-se as fases sólida, líquida e gasosa. Então, por exemplo, se você tiver água da torneira da tua casa, você, olhando para esse copo d'água, o olho não é o melhor instrumento, mas vamos, no primeiro momento, usar o olho humano, você não vê nada além de um líquido transparente incolor. Se você colocar sal na água, dependendo da quantidade que você colocar, ele vai se dissolver totalmente, mas pode ser que ele fique no fundo do recipiente. Então, agora você vê uma parte sólida, ou seja, uma fase sólida e uma fase líquida acima desse sólido, tá? Então, eu tenho três fases, sólida, líquida e gasosa. Comumente, se fala estado físico, tá? Estado é outra coisa em química e a gente vai ter a oportunidade de falar disso mais detalhadamente. Então, o correto é falar fase de agregação e não estado físico, tá? A única substância que naturalmente se apresenta nas três fases é a água, por exemplo, recobrindo montanhas, gelo, forma de granizo, neve, recobrindo algumas águas superficiais, como mares, rios e lagos que congelam. A água líquida, que é a mais comum para a gente, né, que está exatamente nas águas superficiais, rios, mares, lagos, poças, né, lagoas, infiltrada no solo, nos seres vivos, né, e a gente tem também a água a vapor, que está na atmosfera. Quando a gente olha para as nuvens, a gente pensa que é vapor d'água, mas não é não, tá? Já é água condensada, quer dizer, água líquida. Vapor d'água a gente não enxerga, e eu vou falar disso mais à frente, tá? Cada fase tem um nível de organização. Então, na verdade, falar de fase é falar da organização da matéria. Duas fases são chamadas fases condensadas, que é a sólida e a líquida, e uma fase não condensada, que é a fase gasosa. No caso da água, a gente chama de vapor. Depois também a gente vai saber diferenciar o termo vapor do termo gás, tá? Nós temos aqui a fase mais organizada, é a fase sólida. Então, é o gelo, por exemplo, na água, né? Um sistema altamente organizado, o movimento é muito restrito. Isso quer dizer que a forma é definida, quer dizer, as partículas praticamente, entre aspas, não se movimentam, mas se movimentam, tá? E você tem, então, uma forma definida. O cubo de gelo tem a forma de um cubo, tá? E o volume também é definido. Na fase líquida, as partículas ganham o quê? Liberdade, e a distância entre elas aumenta. Na média, fica a mesma. Quer dizer, aumenta a distância, no caso da água é um pouco complicado falar isso, mas você tem uma maior liberdade das partículas, elas se movimentam mais, mas na média a distância é a mesma, então o volume não muda, mas a forma muda agora, ela perde aquela organização do sólido, ou seja, a água colocada num recipiente redondo fica redonda, um recipiente quadrado assume a forma do recipiente, que também é quadrado. E a fase gasosa é a mais desorganizada, ou seja, quase nenhuma organização é observada. Você tem as partículas se movimentando em todas as direções e sentidos, e elas ocupam o volume do recipiente. Quer dizer, se alguém espirra desodorante e você está a uma certa distância da pessoa, o perfume, depois de um tempo você pode sentir esse odor. Por quê? Porque as partículas vão se espalhando na atmosfera, né? Tem um nome isso, esse fenômeno aí. Mas o importante é saber que a fase menos organizada é a única fase não condensada, tá?
Aqui tem um quadro de mudanças de fase, tá? Como as fases podem se converter uma na outra. Então, a fase da agregação, ou as fases da agregação, elas podem se interconverter, quer dizer, o sólido vira líquido, o líquido vira sólido, o líquido vira vapor, o vapor vira líquido, tá? Ou o sólido vira vapor diretamente. Esse é um quadro de mudança. Como que a gente muda a fase de agregação de uma substância? Ou por pressão ou pela temperatura. Então, a fusão, por exemplo, é derreter o gelo. A vaporização é tornar a água um vapor. Nuvem não é vapor. Eu coloquei exatamente esse desenho que eu peguei da internet para mostrar exatamente que isso não se faz, tá? Isso aqui não é vapor d'água. Vapor de água é invisível aos olhos. Aquela fumacinha que você vê quando sai água, quando tem uma panela com água fervente, aquilo não é vapor, aquilo já é água condensada em minúsculas gotículas que são empurradas pelo ar quente que está subindo e dá a impressão daquilo ser uma fumaça, né? Mas, na verdade, aquilo é água condensada, beleza? O contrário é a liquefação, ou seja, isso aqui que, na verdade, que ele está mostrando aqui, já é água condensada. Quando se aproxima a tampa de uma panela que tem água fervente na panela, você vai ver que ficam gotículas de água, né? Quando forma névoa de manhã, quando você, contra um espelho, você, por exemplo, solta o ar dos pulmões, você vai ver que ele fica embaçado. Tudo isso é condensação, tá? A liquefação é um processo que depende da pressão, que é o que ocorre com gás de cozinha. Ele é engarrafado sob pressão, então, na verdade, ele é tornado líquido, por isso que é gás liquefeito de petróleo, tá? A solidificação é quando você torna uma amostra líquida sólida, que é quando se forma o gelo, e a sublimação é um caso que não ocorre com a água na Terra, mas em condições especiais ocorre, tá? Algumas substâncias se sublimam. Por exemplo, o gelo seco, que é dióxido de carbono na fase sólida. Então, quando ele vai para a fase gasosa, ele vai diretamente, não passa pela fase líquida, por isso que é gelo seco, senão seria gelo molhado, né? Naftalina, que é uma substância que era utilizada muito antigamente para você ter... espantar insetos de armários que continham roupas, tá? Espantar traça. Mentol, que a gente usa muito em chiclete, né? Aquela sensação, né, de refrescância ao mentol quando ele sublima dentro da boca. Tá? Cânfora, que é usado naquelas pomadas tipo Vic Vaporub, são substâncias que sublimam, tá? Então passam diretamente para a fase sólida, da fase sólida para a fase gasosa, tá? E aqui uma coisa muito legal, a liofilização, é uma técnica usada para a produção de alimentos e medicamentos, tá? Então, quando você compra, por exemplo, café solúvel, tipo esse Nescafé, né? Você tem um processo ali que o alimento é preparado, ele é congelado, e daí o que eles fazem? Eles colocam numa câmara de despressurização, diminui a pressão, dá um aumento de temperatura muito pequeno, aí o que acontece com a água? Ela sublima. Qual é a vantagem disso? Se você aquecer a água para evaporar a água, esse aquecimento por muito tempo vai levar à perda de estruturas químicas que são fundamentais para dar sabor, para dar características desejáveis naquele produto. Uma vacina, por exemplo, é feita, por exemplo, com vírus inativado. Se você aquece muito isso, você destrói estruturas como proteínas. Beleza? E aí, então, você tem os exercícios. São duas questões para vocês analisarem essa tirinha aqui, tá? E responderem duas perguntas A e B, e mais uma questãozinha que fala sobre produção de vacina e essa técnica que eu acabei de demonstrar agora. Belezinha? Então, espero que vocês aproveitem. Se vocês precisarem, vocês podem consultar a internet, consultar vídeos outros, né? Mas eu acho que com essa explicação e esses slides são suficientes para vocês conseguirem responder as questões. Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem e cuidem-se. E outra, usem máscara. É que eu estou sozinho aqui no quarto, não estou usando por conta disso, na minha casa. Tudo bem? Abraço a todos.